E como a inteligência artificial foi criada? As máquinas eram programadas a executar algumas funções básicas, eram limitadas, eram informadas sobre o que fazer, mas não conseguiam lembrar do que fizeram, só executavam ações e não armazenava ou pensava sobre aquilo. A própria máquina não poderia evoluir, aprender por si só. Agora, a máquina tem programação que faz ela aprender por si própria, sem que um ser humano precise toda hora ficar programando novas linhas de código. Agora, a máquina consegue evoluir sozinha. Então, olha que interessante. Antes, no começo, ela era limitada. Antes, no começo, quando ela foi, quando a inteligência quando o computador em si foi criado, né? Vamos deixar de lado um pouco a inteligência artificial e falar sobre os computadores em si. Quando o computador foi criado, ele foi criado de uma forma básica, ele funciona de uma forma básica, né? Com programação. Então, assim, um computador só funciona porque um ser humano foi lá e programou linhas de código ali, programou o que aquele computador ia fazer caso aquilo acontecesse. Então é limitado, porque é limitado que o computador não consegue fazer mais coisas além do que talvez ele esteja programado para fazer. Então elas não armazenavam ou pensavam sobre aquilo. A própria máquina não poderia evoluir por si só, né? Evoluir entre aspas ali. Ela não poderia aprender por si só. Agora a máquina tem programações que fazem ela aprender por si própria, sem que um ser humano precise toda hora ficar programando novas linhas de código. Então, agora a máquina consegue evoluir sozinha. Eu quero dizer agora que a inteligência artificial agora, ela consegue de uma forma evoluir sozinha sem depender do ser humano. Que se antes a máquina precisava de um ser humano ali para poder funcionar, para poder programar, agora a própria inteligência artificial ela aprende sozinha, ela não precisa mais de... É claro que a inteligência artificial hoje ela precisa ser alimentada, né? Então ela precisa de informações. Só que essas informações ela vai aprendendo sozinha, ela vai pegando essas informações, vai comparando e vai aprendendo sozinha e vai criando mais aprendizado, vai obtendo mais conhecimento, vai obtendo mais perspectivas, mais comparações. E assim ela faz ela ficar mais inteligente. Então, porque antes isso não era possível, antes um ser humano tinha que programar e ela fazia certas ações. Agora, o ser humano programa ela aprender com as coisas que já existem no mundo, sabe? Assim, tipo, meio que se o programador falasse, ó, máquina, isso aqui é o que existe no mundo, aprende aí e seja cada vez mais inteligente e crie cálculos, crie tudo, enfim, para poder isso acontecer.